Começando, então, a detalhar para vocês, né, que a polícia deflagrou a operação chamada de Venire, que investiga ali um grupo suspeito de adulterar, né, os cartões de vacinação junto ao Ministério da Saúde. A gente está acompanhando algumas imagens que foram recuperadas de hoje, ao longo de todo o dia, da movimentação dos agentes da Polícia Federal, tanto em Brasília quanto também na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Está aí as imagens. Teve uma movimentação grande desses agentes para cumprir os mandados de busca e de prisão e também de busca e apreensão, né? Essa ofensiva ela foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está dentro do escopo da investigação das milícias digitais que mira o ex-presidente Bolsonaro e também o seu entorno próximo também, do chamado núcleo duro do antigo governo, né? Então, foram cumpridos 6 mandados de prisão, todos foram cumpridos, e 16 mandados de busca e apreensão, sendo um deles na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada, a gente preparou uma ilustração para que você não se perca nas contas, para que você entenda cada um desses pontos dessa investigação de hoje. Vamos colocar então a ilustração para o pessoal que está nos acompanhando sobre os alvos dessa operação de hoje da Polícia Federal. Tá aí, olha, Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ele foi preso. A Gabriela Santiago Ribeiro Cid, que é a esposa do Mauro Cid. O Gutenberg Reis de Oliveira, deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro. Luiz Marcos dos Reis, sargento do Exército, ex-integrante da equipe de Mauro Cid, pode virar aí. Farley Vinícius Alcântara, médico. João Carlos de Souza Brecha, que é secretário de governo de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, ele também foi preso. O Max Guilherme Machado de Moura, segurança de Bolsonaro, também foi preso. Sérgio Rocha Cordeiro, segurança de Bolsonaro, também foi preso. Marcelo Costa Câmara, assessor especial de Bolsonaro, também foi preso. Está aí. Eduardo Crespo Alves, militar, também foi alvo dessa operação de hoje. Marcelo Moraes Siciliano, ex-vereador do Rio de Janeiro. Ailton Gonçalves Moraes Barros, candidato a deputado estadual pelo PL do Rio de Janeiro em 2022, ele também foi preso. A Camila Paulino Alves Soares, enfermeira. Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva e o Marcelo Fernandes de Holande também foram alvos dessa operação deflagrada hoje pela Polícia Federal. Ainda na manhã de hoje, Bolsonaro, depois que ele foi alvo desses mandados de busca e apreensão na casa dele, na saída ele falou com os jornalistas, né? Disse que não se vacinou e que também não vacinou a filha dele, a Laura. A gente vai ver agora uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro a uma entrevista que ele concedeu hoje à Jovem Pan. Vamos rodar esse trecho da entrevista de Bolsonaro. E assim foi feita lá a busca e a apreensão. Motivo principal da busca e apreensão é fraude na carteira de vacina. Eu até respondi para eles, não precisava ter respondido, mas um ambiente bastante cordial, né? Não me perguntaram também. Eu falei para eles que não havia tomado a vacina, em especial depois que li o que eu chamo de bula da Pfizer. Quando eu li lá atrás, eu não posso tomar esse negócio aqui, isso é problema meu. Tá? E resolvi não tomar a vacina. Acharam ali o cartão de vacina da minha esposa, a Michele. Tiraram a fotografia do cartão de vacina dela. A suspeita era de fraude. Ela foi vacinada em 2021 nos Estados Unidos. Né? E eu não tomei vacina lá, não tomei em lugar nenhum. Ela tomou a vacina, a Janssen. Tá aí, então, a declaração de Bolsonaro depois que ele foi alvo dessas buscas e apreensões que aconteceram na manhã de hoje. Chega para cá, Carlos Graeb, o Wilson Lima, que também participa comigo do programa. Graeb, eu vou começar com o Wilson, então, porque o Wilson tem bastante apuração também sobre esse caso, inclusive subiu agora há pouco
uma apuração na revista Cruzoé falando sobre a impressão, inclusive, desse cartão de vacinação, a apuração do Wilson de que ele foi impresso no Palácio do Planalto. Foi isso, Wilson? Então, boa noite, Kenzo, boa noite, Graé, boa noite para você que está no chat. Enfim, agora com as informações já consolidadas, né, a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes de abrir, né, parte do inquérito, a gente consegue sentir ali, a gente consegue detalhar enfim, os motivos dessa operação, né? Enfim, depois eu vou comentar essa história do Jair Bolsonaro, essa obsessão por esse grupo, esse núcleo duro do governo em não tomar vacina, que me parece uma coisa muito bizarra, né? Acho que era muito mais fácil tomar vacina e esconder que tomou vacina do que criar um artifício, enfim. Mas sobre a questão do cartão do Jair Bolsonaro, a investigação mostrou o seguinte, que os dados foram incluídos no sistema do Ministério da Saúde no final do ano passado, praticamente na semana antes de o presidente da República, ex-presidente da República, embarcar para Orlando para o seu autoexílio. Então, Kenzo, só que tem um detalhe. Ele imprimiu esse cartão, se não me engano, não foi no dia 27, só pegar a data aqui com calma. Ele imprimiu esse cartão no dia 21 de dezembro, às 18h50, dia 21, perdão, os dados foram incluídos no sistema do Ministério da Saúde e no dia seguinte, às 8 da manhã, esse cartão foi impresso. Detalhe, quem detinha o login e a senha do Jair Bolsonaro era o tenente-coronel Cid, né? O ajudante de ordens, o faz-tudo do presidente da República. Então, assim, me parecia que ele preparou, porque o ex-presidente, ele preparou, inclusive, o seu cartão para poder sair do país, né? Ele imprimiu esse cartão em 2 momentos, no dia 22, se não me engano, e no dia 28 de dezembro do ano passado. E, assim, o que eu acho inacreditável nessa história é que esse grupo do ex-presidente da República deixou tanta margem, mas deixou tanta prova, deixou tanta digital, sabe? Já começa pelo fato de o presidente da República, ou então presidente da República, ter, no primeiro momento, decretado 100 anos, né, de sigilo do seu cartão de vacinação. E aí, durante essa operação, agora com essa operação da Polícia Federal, nós percebemos o porquê, né, desse sigilo, desse segredo todo. Você tinha ali vários diálogos, teve vários diálogos do coronel Cid mediando a questão do cartão de vacinação da esposa. Enfim, primeiro procurou numa cidade de Goiás, depois conseguiu via Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. E aí, a questão e a inclusão do sistema do Jair Bolsonaro foi colocado todo na costa do coronel Cid, né? Do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Ele é o personagem central dessa trama toda, né? Pelos documentos e pelo relatório da Polícia Federal, Kenzo e Chat, fica muito claro que o Cid, ele é o mentor intelectual e o executor de todo esse esquema, né? Ele que media ali, né? Primeiro, ele utiliza a esposa como cobaia. É engraçado isso, né? Porque tem um trecho da investigação que o Cid fala, não, eu não vou tomar vacina porque eu não quero ser cobaia, né? Mas simbolicamente ele utilizou a própria esposa como cobaia desse experimento criminoso. Então, primeiro ele utiliza a esposa como cobaia, dá certo porque ela toma vacina, vai para fora do país, faz 3 viagens aos Estados Unidos, volta e aí depois esse esquema ele começa a ser replicado, né, para filhos e também... Desculpa, gente, perdoe. Saúde. Obrigado. E depois, no final do ano passado, para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, assim, é como fala aqui a Beatriz, né? Esse povo foi muito amador, assim, é de um amadorismo que, enfim, esse assunto a gente vai comentar muito durante o programa, mas só para deixar uma deixa aqui, para a gente depois comentar com mais calma, eu não sei o que me indigna mais, sabe, Kenzo? Eu não sei do que eu fico com mais raiva. Se é de uma operação como a Lava Jato, que descobriu um esquema bilionário, e ali eu fico com raiva por ter descoberto que o meu dinheiro foi para o ralo, ou se eu fico com raiva de uma operação como essa, que você gasta uma energia tremenda para descobrir que
3, 4 perrapados utilizaram a estrutura do Estado para fraudar o sistema de vacina. Eu não sei o que é mais, sabe? Eu não sei o que me dá mais raiva, entende? Porque é algo... É inacreditável, assim. Hoje nós vimos um episódio em que a Polícia Federal foi utilizada para simplesmente desbaratar um grupo amador, muito amador, né? Que simplesmente queria fugir da vacina. Assim, é um festival de atrapalhadas que eu não consigo nem ter adjetivo para isso. Mas, enfim, a gente comenta mais ao longo do programa, Kenzo. Graeb, muito boa noite, seja bem-vindo, Graeb. Quero sua análise sobre essa operação que foi deflagrada hoje, então, pela Polícia Federal, visando ali, foram 6 prisões que foram cumpridas e 16 mandados de busca e apreensão, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro também. Qual a sua análise, Graeb, sobre a operação como um todo mesmo? Boa noite. Kenzo, boa noite. Oi, Wilson, pessoal do chat, muito boa noite. Bom, eu até publiquei agora, há pouco tempo, 5h30, aí, um artiguinho no Antagonista, né? Falando, sobretudo, da decisão do Alexandre de Moraes. A investigação da PF sobre o Mauro Cid é devastadora. Tem indício, prova, atrás de prova, de que ele capitaneou, de fato, esse esquemão de fraude. Como bem disse o Wilson, né? Começou lá em 2001, ele fez isso para a mulher dele, para que ela pudesse viajar para o exterior 3 vezes, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, e voltar sem problema. No momento em que ainda havia muita restrição, não só para a entrada em outros países, mas também para o retorno ao Brasil. Certo? Tinha muitas restrições de retorno ao Brasil também. Então ele criou esse negócio lá em 2021. Certo? Daí depois, a história foi aumentando, porque diversos desses ajudantes do Bolsonaro que foram presos hoje também se utilizaram desse esquema, que começou lá em Goiás, de maneira meio arrumada, e daí migrou para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com a ajuda do secretário de saúde de lá, que ele mesmo, né, colocava os dados lá no sistema do Ministério da Saúde e tal. Então, esses caras que estavam ali no entorno do Bolsonaro usaram esse esquemão de fraude, certo? E no fim, lá no apagar das luzes do governo Bolsonaro, surge a história de que entre 21 de dezembro de 2022 e 27 de dezembro de 2022, 6 dias, Jair Bolsonaro e sua filha, menor de idade, tiveram um cartão falso também, que indicava lá 3 doses de vacina para cada um, sendo que nenhum deles, enfim, não sei se eram 3 doses, mas era a vacinação completa naquele momento, sem que nenhum deles, nem o Bolsonaro, nem a sua filha, tivessem tomado isso. No dia 27, de maneira estranha também, os registros do Bolsonaro e da filha são eliminados do sistema por uma servidora pública que também está sendo investigada e que indica ali erro, né, no registro dessas 2 carteirinhas. Como diz o Wilson, a hipótese do erro é esquisita, no mínimo por esse fato. No dia 22 de dezembro, um dia depois dos dados terem sido incluídos no sistema, a carteirinha foi impressa ali no Palácio do Planalto. Então, erro por quê, né? Bom, tem indícios devastadores contra o Cid. Tem indícios claros de que o Jair Bolsonaro sabia da maracutaia? E daí, gente, é preciso diferenciar entre nós conversando aqui, a conversa da política, certo? Que pode trabalhar com ilações, que pode trabalhar com crenças, convicções que a gente tem, e a decisão de um juiz para mandar fazer uma coisa tão drástica quanto
pôr a Polícia Federal na porta da casa de uma pessoa, Bolsonaro ou qualquer outra, às 6 da manhã, para remexer tudo, certo? O que eu aponto no artigo que eu fiz é que o Alexandre de Moraes ele usa um argumento que é impossível em direito penal. Ele diz assim, não existem provas de que o Bolsonaro não sabia. Ou seja, ele quer que provem uma coisa negativa. Ele quer uma prova negativa. Me prova que o Bolsonaro não sabia. Você consegue provar que o Bolsonaro sabia. Você acha uma mensagem, você acha um bilhete, você acha uma conversa telefônica. Mas como é que você prova que alguém não sabia de uma coisa? Isso é uma coisa bem conhecida em direito penal. Se chama prova impossível. Não é admitido. O ministro do Supremo Tribunal Federal ordenou uma busca e apreensão na casa do ex-presidente da República com base numa prova impossível. Ele não deveria ter feito isso. Eu não estou aqui fazendo um juízo sobre se o Bolsonaro sabia ou não sabia. O que eu estou questionando é a decisão de hoje. Tinha muita prova contra o Cid e os ajudantes dele. Não tinha indício claro nesse processo até agora que ligasse o Bolsonaro ao esquema. Certo? Teria sido mais prudente e correto do ponto de vista jurídico, e prudente do ponto de vista político, que o Alexandre de Moraes aguardasse. Vai prender o Cid? Vai chamar um monte de gente para fazer oitiva de testemunha? Pegou um monte de material na casa desses caras? Analisa, vê se surgiu informação nova. Porque com a informação que tinha até então, não foi correto fazer essa medida chamativa, extrema, que foi a busca e apreensão. Tá? Então, eu acho que foi uma medida assodada, afoita do Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro. O que não torna, de maneira nenhuma, menos grave ou menos triste você saber que pessoas enfiadas ali no Palácio do Planalto, né, nas posições mais altas de comando aqui do Brasil, simplesmente acharam que podiam fraudar registros públicos do Ministério da Saúde, né, para poder viajar para fora do Brasil e voltar tranquilamente. Isso é benefício próprio. É mequetrefe. Né? Muitas das coisas que aconteceram no governo Bolsonaro são mequetrefes, mas ainda assim são infrações da lei, são incorretas. E piores ainda, porque estão ali no plano da presidência. Então, Kenzo, deixa eu aproveitar esse gancho do Graeb, porque ele pegou um ponto que eu tinha até anotado aqui para falar um pouco mais para frente. A gente precisa separar os crimes do Jair Bolsonaro, os crimes do Cid, de respeito à legislação penal. Ponto. A gente precisa separar, e vamos começar a separar essas coisas, porque toda vez que a gente mistura alhos com bugalhos, crimes com subterfúgios, nós damos mais uma porrada na nossa tão combalida democracia. O que eu estou querendo dizer? A gente que o Cid cometeu crime de falsidade ideológica, pelo menos os autos estão dizendo isso, que ele cometeu crime de falsidade ideológica, falsificação de documento público, né? Infração contra a medida sanitária, ok, temos um ponto. Que o Bolsonaro foi teoricamente beneficiado por um crime de falsidade ideológica, temos outro ponto. Ok. Agora, quando você, como no caso do Alexandre de Moraes, utiliza desse tipo de subterfúgio para colocar a Polícia Federal na casa do Jair Bolsonaro, que era tudo que o PT queria, uma foto de um camburão da Polícia Federal em frente à PF, sem necessariamente ter um elemento que coloque o Jair Bolsonaro como mentor intelectual ou como alguém que participou dessa tramóia toda de forma ativa, só a partir de eu acho que o Bolsonaro sabia pelo fato de ele ter indicado o Coronel Cid como seu ajudante de ordens, eu enfraqueço
qualquer tipo de acusação contra o Jair Bolsonaro. E tem mais um detalhe, Kenzo e Graeb, chat, que é o seguinte: esse tipo de acusação mais leve vai solidificar aquele discurso do bolsonarista mais ranzinza, que inclusive o Flávio Bolsonaro falou isso agora há pouco na tribuna do Senado, que ele vai falar, olha, esse governo Bolsonaro, ele é tão bom que os caras procuraram crimes e o máximo que acharam foi uma falsificação de cartão de vacina. Entende o problema de você montar uma operação da Polícia Federal nesses termos? Você, na prática, apenas reforça um discurso terraplanista de uma turba, né, que quer fazer de tudo para defender o ex-presidente da República. Então, assim, e aí que vem realmente a minha crítica à história da operação da PF e de todo esse cenário. O PT, de fato, tem a sua foto, né? A foto está lá, vai estar amanhã estampada nos principais jornais, a fotinha lá da viatura da Polícia Federal na frente da casa do Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro saindo, né, para encontrar os agentes. Só que aí, e o depois? Porque politicamente, isso aí não vai... Ó, essa imagem aí. Obrigado, Kenzo. Mas e aí? Eu vou... Para o bolsonarista um pouco mais ranzinza, ele vai tirar o... Ele vai conseguir utilizar isso como subterfúgio para poder isentar o Jair Bolsonaro de qualquer tipo de culpa nesse caso, né? Então, é bem isso, Greb. Eu concordo contigo nesse ponto. Acho que se você não tem elementos, não cria um factoide. Sabe? Não cria, porque você... E esse tipo de factoide, ele apenas joga contra a própria investigação. Quanto ao Coronel Cid, eu acho que nós temos todos os elementos que, de fato, comprovam que ele é que ele montou o esquema, criou um esquema, né? E se beneficiou desse esquema, ele, sua esposa e alguns familiares, e aí, né, jogou, e aí acabou aproveitando esse esquema para também beneficiar o ex-presidente da República. É um esquema que é uma coisa tão mambembe, porque o Cid foi chantageado por um vereador do Rio de Janeiro para conseguir ter acesso ao secretário de saúde lá de Caxias, o João Carlos Brecha, para conseguir desencadear todo esse esquema, né? Toda essa trama. Então, é isso. Quanto mais frágil a investigação, quanto mais frágeis são os elementos contra determinados personagens, mais fácil esses caras vão conseguir se livrar da cadeia. De novo, fazendo comparação até com a Lava Jato. Se com a Lava Jato, que tinha prova, busca apreensão, documento, chamada telefônica, os caras estão se livrando da cadeia, que dirá uma acusação de falsidade falsidade ideológica ou de ter sido beneficiado por um cartão de vacina falso. Graeb, eu quero te provocar de um ponto aqui, porque você levantou e falou sobre o inquérito, inclusive, e disse que o inquérito é muito robusto em relação principalmente ao ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, mas que não há ali nenhuma prova até que se mostre mesmo dessa relação de que Bolsonaro sabia de tudo isso, né? Eu quero te provocar exatamente desse ponto, Graeb, porque eu acho que é importante a gente abordar esse ponto, assim. Seria muita audácia, inclusive, desse ajudante de ordem imprimir, inclusive, esse cartão de vacinação falso do Bolsonaro, né, de dentro do Palácio do Planalto, tanto dele quanto também da filha de Bolsonaro, sendo que a gente sabe como é que é essa hierarquia militar, né? Assim, desse ponto que eu quero tocar com você, e a gente sabe o quanto que eles são obedientes a essa hierarquia militar, e um ajudante de ordem militar tomar uma atitude como essa também, correto, Greb? Sim, assim, quando a gente olha de fora, parece altamente improvável que o Mauro Cid é um homem de confiança do Bolsonaro, vai para cima e para baixo com o Bolsonaro o tempo todo, né? O Bolsonaro confia literalmente a vida dele, né? Alguém que cuida da segurança do Bolsonaro, cuida de um monte de coisas do dia a dia dele, né? É muito difícil acreditar que o cara teria a ousadia não só de pôr o nome do Bolsonaro, mas de pôr o nome da filha menor do Bolsonaro num esquemão de fraude, sem ter tido, no mínimo, um ok tácito, uma piscadinha assim, ok, vai lá, vamos ver o que dá, sabe? É difícil de acreditar isso.
Mas eu repito, a gente pode falar isso. O Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, com o poder de mandar as pessoas para a cadeia, de mandar a PF para a porta do cidadão às 6 da manhã para revirar a casa dele, precisa de mais do que isso. Precisa de indícios mais firmes. E daí, eu vou ler aqui não está aqui, desculpa. Eu queria ler o trechinho da decisão do... Acho que eu consigo ver aqui. Peraí. Só um segundo. Qual é o trecho, Grebe? Eu tô com ela aqui na mão aqui. Você lembra de cabeça qual é o trechinho? Já achei aqui. Ó. Olha o que diz o Alexandre de Moraes. Não há qualquer indicação nos autos que conceda credibilidade à versão de que o ajudante de ordens do ex-presidente da República pudesse ter comandado relevante operação criminosa sem, no mínimo, conhecimento e aquiescência daquele. Ou seja, não há indicação de que o Bolsonaro não sabia, de que ele pudesse ter feito sem o Bolsonaro saber. É isso que o Alexandre de Moraes está dizendo. Não há indicação de que ele pudesse ter feito sem o Bolsonaro saber. Mas o que você precisa provar, quando você está fazendo inquérito, é que ele sabia. Você precisa ter uma prova concreta de que o cara estava envolvido. E isso não aparece na decisão do Alexandre de Moraes. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, juridicamente, para uma coisa que, além do mais, envolve metade da população brasileira que acredita que segue o Bolsonaro, você fazer isso sem indicar proverbial batom na camisa, aqui, ó, a prova de que o Bolsonaro estava ciente de que essa fraude estava sendo feita e envolvia o nome dele e da filha. Não tem isso. Então, eu acho capenga essa sentença. Acho capenga essa decisão. Certo? Por mais que, de fato, a gente possa, olhando de fora, falar, bom, homem de confiança, imprimiu ali na sala ao lado. Será que não sabia mesmo? Faz sentido o raciocínio. Mas o que eu digo é que faz sentido, mas não basta juridicamente. Mas mesmo o Graeb, ele sendo alvo apenas de uma busca e apreensão na sua avaliação, porque o Bolsonaro não foi preso, né? Ele foi alvo de uma busca e apreensão hoje. Mesmo assim? Então, o que eles esperavam encontrar? Eles sabiam que o negócio tinha sido cancelado. Está nos autos, está no inquérito. No dia 27 foi apagado o registro. Então, exatamente o que eles esperavam encontrar lá. Certo? O cartão de vacinação do Bolsonaro, que não tem as vacinas, como aparentemente foi o que eles acharam, né? Eu não sei exatamente qual era a expectativa deles com essa busca e apreensão, sabe? Me parece que foi afoito, que eles precisavam ter indícios mais fortes, como disse o Ministério Público, inclusive. Precisava ter indícios mais fortes que o Bolsonaro sabia para mandar a polícia na casa dele. É isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Minha opinião, gente, veja, sou jornalista, não sou ministro do Supremo, mas é a leitura que eu estou fazendo dos fatos, entendeu? Boa, Graeb. Olha só. Porque só uma frasezinha rapidinho, só para terminar. Esse que é o problema, Graeb. Esse que é o problema. Eu acho que assim, infelizmente, quando nós jornalistas que temos um conhecimento superficial de direito, né? Tem até um livrozinho aqui de direito constitucional aqui na minha mesa para me ajudar em algumas coisas. Mas quando nós, jornalistas, que não somos advogados, temos um conhecimento de direito mínimo, quando a gente tem uma lucidez sobre o direito penal maior do que o ministro Supremo, que a coisa está errada. A coisa está errada.